Ditadura, dor, tortura, prisão, perdão, poesia. Eu sou Janaína Teles, filha de Maria Amélia Teles e César Teles, e fui presa junto com eles em dezembro de 72. Eles eram do Partido Comunista do Brasil. Eu sou Crimeia Almeida, fui militante do Partido Comunista do Brasil desde 63, participei da guerrilha do Araguaia em 72 e fui presa na Operação Bandeirantes em dezembro de 72. Eu sou Thelma Lucena, filha de Antônio Raimundo de Lucena, ativista da Vanguarda Popular Revolucionária, organização chefiada por Carlos Lamarca. Eu sou Amelinha Teles, tenho 52 anos e sempre, quer dizer, desde os 15 anos, eu fui militante política, pertenci ao Partido Comunista desde os anos 60 e em 1972 eu fui presa pela Operação Bandeirantes. Eu fui presa junto com meu companheiro César Teles e um dirigente do Partido Comunista, Carlos Nicolau Daniele, que todos nós fomos torturados e ele foi assassinado no terceiro dia da nossa prisão. Prisão, clausura, ato ou efeito de prender. No primeiro momento eles me deixaram solta dentro do pátio, até que eu me resolvi, não sei porquê, até hoje eu me pergunto por que eu fiz, não sei, era talvez a vontade de viver muito grande. Eu me dirigi ao comandante da ação de espancamento, né, aquela ação de espancamento, e ele era o major, na época o major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele estava em cima de uma escada, assim, uns 3, 4 degraus, e eu falei com ele, como é que o senhor deixa fazer isso com as pessoas? E ele então ele me espancou, né, gritou, sou terrorista, pega uma terrorista aqui, e me deu um soco no rosto, eu caí nesses degraus, caí no pátio e em seguida eles me pegaram e me levaram para uma sala de torturas. Tortura, suplício, tormento. Me arrancaram a roupa, rasgaram meu vestido e minha calcinha, me amarraram com fios elétricos, os tornozelos, os pulsos, e começaram a me dar choques. Também colocaram fios elétricos nos meus ouvidos e comecei a também levar choque dentro dos ouvidos. Isso era alternado com um outro tipo de tortura, que era sentar numa cadeira chamada cadeira de dragão, onde a gente leva choque também na vagina, no ânus, no umbigo, seios. Enfim, eu fui levando choque em todas as partes do corpo, acho que com exceção do nariz e olhos. Tudo isso ia sendo intercalado com afogamentos, jogavam às vezes água no nariz para você sentir a sensação de que estava se afogando. Também me colocaram no pau de arara e eles te ameaçam de todas as formas, né? Eles falam o tempo todo que você vai morrer, que isso é só o começo e que você vai morrer, e que querem informações, querem saber onde é que estão os outros companheiros. Tira a roupa. Você agora é meu prisioneiro, senhor Jairo. Eu vou te ouvir. Se você não falar, vai morrer aqui de um jeito estúpido. Eu não tenho nada para dizer. Eu não sei de nada. Onde é que tá o Lamarca? Um companheiro teu disse que você sabe onde ele está. Mentira! Eu não conheço ninguém do alto comando. Fala do Lamarca! Eu não sei quem é o Lamarca. Paulista!
Puxa, Cid! Cirilo! Eu não sei quem é, não conheço ninguém. Para tua marca! Eu não sei quem é! Tá bom! Terrorista de merda! Para, porra! Tô perdendo a paciência, hein? Para, Mulamar! Dois momentos mais difíceis, se é que eu posso dizer isso, porque eu vivi muitos momentos difíceis. Eu vi minha irmã sendo torturada, né? Grávida. Eu vi meu marido em estado de coma. Meu marido não resistiu por muito tempo sendo torturado. Eu mesma cheguei a desmaiar várias vezes. Vi meu amigo sendo assassinado na tortura, né? Ele foi morto no terceiro dia, como eu falei. Jairo José Cunha Mendes, atropelado quando reagia à voz de prisão. E não falou, filho da puta. E vi meus filhos presos. Então, o fato de eu ter visto meus filhos presos talvez seja um momento assim, tenha sido o momento mais crucial para mim, né? A prisão dos meus filhos. Ver meus filhos, eu me lembro do meu filho subindo na grade de uma cela da UBA onde eu estava, e ele dizia: mãe, agora você é bandida, mãe? E eu querendo explicar para ele que eu não era bandida, e os policiais gritando que eu não podia conversar com ele, e ele falando: mãe, você é bandido, você está preso. Ele me via atrás das grades, né? E isso me dava uma impotência, um sentimento muito, muito sofrido. Eu tinha 5 anos quando meus pais foram presos. Eu fui presa no dia seguinte com a minha tia Crimeia e com meu irmão. Minha tia estava grávida de 7 meses. E eu lembro de entrar na Operação Bandeirantes. Me lembro de entrar pelos corredores, pelas escadas. Era tudo meio escuro, meio cheio de gritos. Eles tinham sido torturados durante toda a noite e eu estava com saudade. Eu fui abraçar, eles estavam numa mesa tinha um prato de sopa de cada lado, e eles estavam meio esverdeados, meio, não sei se meio roxos. Sei que eles não reagiram quando eu cheguei. Eu e meu irmão chegamos, a gente passou eu passei pelas pernas de um monte de gente que estava na cela. É isso que eu lembro, né? E eles não abraçaram a gente direito, não riram, não sorriram. Traumatismo, choque violento, dor moral. Meus pais estavam clandestinos e eu tinha 3 anos. E nós estávamos morando no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia, no Jardim das Cerejeiras. Meu pai estava ali com a minha mãe, meus irmãos, e nós guardávamos o material bélico da organização. E estávamos ali já fugindo de outros lugares em que meu pai estava sendo procurado naquele momento, né, na época dura da repressão, quando em fevereiro de 70, mais precisamente no dia 20, a nossa casa foi invadida pela polícia do Exército, sem um mandato de busca e apreensão, sem nada que nos desse a chance de nos defendermos ou que estabelecesse algum diálogo, né, de por que nós estávamos tendo a nossa casa invadida naquele momento. E houve uma troca de tiros, o meu pai foi brutalmente assassinado, e essa execução sumária do meu pai foi presenciada por mim, com 3 anos, meus 2 irmãos de 9 e a minha mãe.
E aí eu só vi esse rapaz que eu jamais vou me esquecer do rosto. Eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo, tenho uma memória incrível. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. E ele é morto ali e você fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo que aconteceu? Será que eu estou vivendo em outro planeta? Ou será que eu estou imaginando isso tudo que aconteceu? Porque foi assim um assassinato brutal, foi uma coisa assim que eles chegaram, foi muito rápido. Nós sabíamos da atividade dos nossos pais, mas não pensamos que a coisa aconteceria de uma forma em que não teríamos chance de defesa nenhuma. Porque eram 3 crianças na casa, meu pai e minha mãe. Nós não tivemos simplesmente nenhum momento, né? Em nenhum momento nós tivemos a oportunidade de nos defendermos daquele ataque. Então foi tudo muito rápido, muito brutal. Meu pai foi assassinado e minha mãe começou a ser torturada violentamente naquele momento. Ainda essa situação presenciada por nós. Eu fui arrancada dos braços da minha mãe foi espancada violentamente e posteriormente nós ficamos separados da minha mãe. Fomos levados para o juizado de menores e minha mãe foi levada para a Operação Bandeirantes, onde permaneceu por 28 dias, saindo posteriormente no sequestro do cônsul japonês, Nobuo Okushi. Eu não reconheci minha mãe. Foi uma coisa muito difícil, porque ela tinha apanhado tanto que estava deformada. Então para mim era um ser, não era minha mãe. Você estava tendo contato com uma estranha, não era sua mãe. Era uma massa, né? Toda quebrada, com o rosto sem dente, toda arrebentada. Não era sua mãe. Ela não conseguia nem ter a voz, né, de mãe. Traumatismo. Lesão que pode ser produzida por agentes diversos de forma acidental ou intencional. Choque. E a tortura é uma coisa permanente. Você nunca vai esquecer. Depois que passa tudo isso, é interessante que eu me lembro que eu nasci na época do final da Segunda Guerra e quando eu era bem pequena, eu via pessoas que falavam na rua, falavam sozinhas, e o pessoal dizia, esse aí participou da guerra, é neurótico de guerra. E eu perguntava para meus pais por que as pessoas que participam da guerra falam sozinhas, ficam loucas. E meus pais diziam, quem participa da guerra depois nunca mais volta ao normal. E quem viveu a ditadura, talvez, quem viveu sob a ditadura e passou pela prisão, pela tortura, pelos assassinatos e por essa perda muito grande, eu acho que eu acho difícil esquecer. Isso é algo assim que sempre permanece muito vivo em nós. O pior dessa guerra, eu acho que era uma guerra e que só um lado estava armado, o outro lado resistia, porque as nossas armas eram o revólver e a espingarda cartucheira. Ditadura. Qualquer regime de governo que cerceia ou suprime as liberdades individuais. Tirania. História. Narração de acontecimentos, de ações em geral. No primeiro momento, né, quando a Melinha foi presa, eles queriam saber de mim. Eles torturavam porque eles queriam saber onde eu estava. Porque eu tinha sido presa em 68 no Congresso de Biúna. E quando eles invadiram a casa, porque a Melinha foi presa na rua, né, no carro,
quando eles invadiram a casa, eles perguntaram se eu era empregada. E eu disse que era. Então eu fiquei alguns dias presa na UBAN como empregada da Melinha. E eles não me torturavam, só queriam saber de mim se eu conhecia a Crimeia, que era a irmã dela. Mas é óbvio que eles acabaram descobrindo que eu era a pessoa que eles perguntam, a irmã, né? Mesmo porque a gente se parece um bocado, né? Sentimento, capacidade para sentir, sensibilidade. Praticamente todo o nosso tempo de prisão nós não ficamos juntas, mas com os olhares, com, sabe, pequenas coisas que uma mandava de uma cela para outra, a gente se comunicava e prestava solidariedade que era possível, né? Eu acho que houve muita... A gente conseguiu segurar muita coisa no nosso silêncio, porque não foi uma solidariedade em que a gente pôde trocar palavras, mas eu acho que a gente conseguiu trocar ideias. Estar grávida nessa situação é um pouco pior, porque é a expectativa ou de morrer na tortura, porque eu assisti a um companheiro ser assassinado sob tortura, e várias vezes eu fui ameaçada de ser assassinada. Quer dizer, ou você morre e a sua morte leva contigo o seu filho que não nasceu, ou você tem um filho um filho que é outro prisioneiro. Quem fez o parto foi um oficial médico do Exército. Então o parto também serviu como um momento de tortura. Eu fiquei 27 horas com a bolsa rota e esse oficial... Primeiro eu fui atendida no Hospital Distrital de Brasília, e o médico que me atendeu disse que não era militar, que não tinha nada a ver com isso, que ele era professor da UNB. E que não era bolsa rota, que voltasse para a cela, porque no hospital não tinha lugar para preso. Acabei, à tarde, indo para o Hospital da Guarnição de Brasília. E quem me atendeu foi um oficial médico. E ele disse que era bolsa rota, que era, estava na hora do parto, mas que ele não estava de plantão, ele não iria fazer o parto. E que na noite seguinte, era plantão dele, e ele faria o parto. E eu ponderei que a criança não iria aguentar tanto tempo. Eu disse, não tem importância, é um comunista a menos. Filho, descendente, aquele ou aquilo que é oriundo, originário, natural. Eu via o seguinte, que existia um governo ditatorial, entendeu? E que entravam na casa das pessoas e matavam, entendeu? Era muito simples o raciocínio, entendeu? Era olhar e falar, não, os caras vão vir aqui, se eu contar essa história, ou ficarem sabendo, sei lá, ou qualquer coisa, podem vir aqui e acabar com a minha família, entendeu? Já acabaram com a metade, acabam com a outra metade. Além de todas as ameaças que eles fizeram antes do parto e depois que eu tive a criança, de que se meu filho fosse homem, saudável e branco, eles iriam ficar com a criança. Essa lembrança do meu pai, por muito tempo, foi até uma imagem fictícia na minha cabeça. Não tinha uma imagem formada do rosto dele. Com uns 7, 8 anos, eu ganhei uma foto dele com 16 anos, né? Aí, mais pra frente, com 16, eu arrumei uma foto dele com 3 anos de idade. Eu não conseguia formar uma imagem de um pai com 16 anos ou um pai com 3 anos, né? Você não consegue. É inconcebível você olhar pra foto de um garoto de 3 anos ou 16 e imaginar que aquela pessoa é seu pai.
Isso é muito difícil. E eu tava chegando em casa, normalmente com um coleguinha de escola, né? Aí eu fui abrir a porta do quarto, tinha uma bandeira vermelha, bem grande na parede. Aí meu colega falou, o que é aquilo, a bandeira da União Soviética? Eu falei, fechar a porta, eu falei, não, ali é a bandeira do Flamengo, né? Dor, sensação desagradável, sofrimento moral, mágoa. Parece que a justiça não serve para nós, como não serve para os pobres, como não serve para as pessoas que não têm recurso, que não podem pagar um bom advogado, como para as pessoas nós ainda temos o direito de aparecer num programa e defender o nosso ponto de vista, mas tem gente que não consegue fazer isso. Eu gostaria muito de acreditar nessa justiça, mas eu acho que ela tem que passar por uma profunda transformação, a sociedade precisa se transformar. Eu acho que a justiça hoje é um cancro, eu não consigo acreditar em algo assim. A injustiça que eles cometeram em nome de um sistema, e o próprio sistema cometeu, é uma injustiça que não é só ter afetado a nós pessoalmente, a nossa família, aos nossos filhos, mas afetou a sociedade brasileira, a história desse país. Meu pai conversava com a gente e contava a realidade, dizia, nós queremos transformar esse país num lugar melhor para todo mundo. Agora, no meu caso, eu vivi 10 anos fora daqui, eu morei em Cuba. Vocês precisam sair do Brasil. Melhor seria Cuba. O pessoal do Marighella tem um esquema internacional para tirar vocês daqui e levar para Cuba. Cuba? Mas é outra língua, Carlinhos, outro país. A gente nunca saiu do Brasil. Como é que você pode imaginar que eu e as crianças podemos sair Exatamente pelas crianças. O choque aconteceu quando eu cheguei no Brasil. Foi um choque muito violento. Meu irmão esteve preso aqui 10 anos, né, não podia sair, ficou muito tempo em liberdade condicional. E aí a nossa volta, sim, foi muito dura para mim. Eu não conseguia me acostumar nesse lugar. Eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E as pessoas perguntavam, tinham curiosidade, puxa, ficou 10 anos fora, em Cuba, como é que é viver em Cuba, né? Eu fiquei o tempo todo no país, porque meu pai foi preso uma segunda vez e eu passei muitos anos visitando ele no presídio. Eu conheci Cuba em 93, eu conheci Cuba de outro jeito. O socialismo que eu vi em Cuba não é o que eu gostaria, não era o que eu tentei imaginar para o Brasil. Eu me lembro o ano de 1975, o Ano Internacional da Mulher, começou a se falar no feminismo, começou-se a falar na situação da mulher brasileira, na discriminação contra a mulher, e tudo isso foi assim um caminho aberto para nós nos encontrarmos enquanto pessoas que tínhamos e temos assim vontade de ver um mundo melhor, de ver uma sociedade justa, uma sociedade democrática. Todos os mortos e desaparecidos parece que fazem parte da nossa família, nós nunca esquecemos. Não tem como esquecer, né? Nunca pretendemos passar uma borracha no passado. Perdão, remissão de pena, desculpa, indulto. É triste saber que nossos pais deram a vida, né? E que esse país está assim, e que nós temos que apelar a cada momento para que a história não seja esquecida. Nós queremos ser reconhecidos, queremos a reparação moral, né? Não queremos simplesmente que digam, não, tudo bem, o governo reconheceu. Nós queremos um atestado decente de óbito. Meu pai, o atestado de óbito dele diz que ele morreu de anemia aguda. Então é uma coisa que para mim, sabe, é uma batalha como para mim e para outros filhos que não vai acabar, sabe? Não é o dinheiro. Nós queremos poder contar a nossa história da maneira que de fato aconteceu. Agora, não tem ponto final. Como é que vai ter um ponto final se a gente sabe, por exemplo, provavelmente meu tio levou um tiro pelas costas na coluna, ficou paralítico, levaram ele assim para Brasília, torturaram ele não sei quanto tempo e ele morreu assim. Como é que tem ponto final para isso se não tem o corpo dele, se não tem... se só tem uma foto de 3x4 dele? É isso que existe do André Grabois. Poesia. Arte de escrever em verso. Essa é uma poesia que eu fiz para o meu pai, dei de presente de aniversário dele, para ele, em 75. E eu não sei a poesia de cor, eu nunca havia falado em público, declamado essa poesia em público.
Mas ela foi publicada em 76, 75 mesmo, pela primeira vez na Itália, num livro que tinha uma coleção de poesias que falavam de alguma maneira do Brasil da época da ditadura. Então eu acho que essa poesia serve para retratar um pouco o que a gente sentia na época. Por isso eu vou ler a poesia. Chama-se Dói Gostar dos Outros. Bom, é uma poesia de uma menina de 8 anos. Oi, vocês todos. Boa tarde para todos e um viva para todos. Uns versos vou escrever. Vou começar. Atenção. Prestem atenção. Dói o peito chorar. Dói os seus olhos chorarem. Dói nós viver. Dói ver os outros chorarem. Dói a natureza chorar. Dói gostar dos outros. Dói cair uma pedra no seu pé. E dói falar tchau, amigos. É uma poesia muito simples, mas que tem uma história. Acho que ela vale mais pela história que tem por trás. Eu fui levando choque em todas as partes do corpo, acho que com exceção do nariz e olhos. Era plantão dele e ele faria o parto. E eu ponderei que a criança não iria aguentar tanto tempo. Não tem importância, é um comunista a menos. É triste saber que nossos pais deram a vida, né? E que esse país está assim, e que nós temos que apelar a cada momento para que a história não seja esquecida. Dói gostar dos outros, dói cair uma pedra no seu pé e dói falar tchau, amigos. É uma coisa muito simples, acho que ela vale mais pela história que tem por trás.